Pessoal, tô dando um tempo aqui para o restante do pessoal chegar para apresentar, tá? Faltam 3 ainda para entrar, que tem apresentação hoje. Bom, pessoal, os outros não entraram. Só lembrando, vocês são avaliados até para assistir os colegas, tá? Então,
mesmo os que apresentarem hoje, amanhã devem estar presentes para assistir os colegas. Tá? E a ordem é de acordo com o número que vocês falaram. Então, se no momento eu chamar e não tiver presente, passa a vez, né? Certo? Então, como é que vai funcionar? A ordem de apresentação é de acordo com os números que vocês falaram ontem. Então, primeiro é o Isaac e o Nicolas, depois o Lucas Guimarães, depois o Christian e o Marcelo, e depois o Vinícius e o Francisco. Tá? Professora, desculpe te interromper. A gente pode fazer a apresentação primeiro? Se não tiver nenhum problema. É que eu tenho um compromisso. Acabei esquecendo de te avisar que eu entrei na aula agora. Tá, mas é que o Francisco não tá? Ele não tá na aula ainda? Não. Ah, deixa eu falar com ele aqui. Eu não vi que ele não tava. Acho que ele tá entrando agora. Tá bem. Boa noite. Boa noite. Ah, chegou, Vinícius? Não tem problema. Eu faria na ordem que foi do sorteio, tá? Nicolas e Isaac, vocês que seriam os primeiros, tem algum problema deles apresentarem antes? Não, para mim tanto faz. Por mim não tem problema também. Tá, então a gente inverte, começa com a apresentação do Vinícius e do Francisco, tá? Como é que vai funcionar, tá, pessoal? Eu vou compartilhar a tela aqui, provavelmente vocês já estejam vendo. Certo. Tela, tá? E aí vocês só vão me falando para eu poder ir avançando, né? Então vocês só pedem para eu passar e aí eu vou avançando na apresentação para vocês poderem ir falando, né? Tá? E aí depois eu faço alguma consideração, se for necessário. Senão, a gente toca pro próximo, tá? A ideia é que os dois da dupla falem, tá? Certo. Certo? Então, a partir de agora, é com vocês. Ok, professora. Eu vou começar falando da introdução, né? Esse projeto trata da elaboração de uma oficina com área igual a 60 metros quadrados. Tá? Foi realizado o projeto de Luminotec da oficina, onde os pontos de luz foram corretamente distribuídos pelas peças, de acordo com as regras da BNT, e realizado a previsão de carga desta oficina para verificar se havia necessidade do cálculo de demanda e também para determinar todos os pontos de utilização de energia elétrica da instalação. Pode passar, professor. Tá? Em seguida, foi realizado o cálculo de demanda referente à oficina, seguindo o regulamento de instalações consumidoras, que é fornecido pela concessionária local, no caso a CE. Foi desenvolvida a divisão da instalação de circuitos terminais, além de cálculo, que estabelece a localização do centro de carga da oficina, e também foram calculadas as seções dos circuitos terminais. Realizar o dimensionamento dos eletrodutos, que tem como objetivo proteger a instalação de danos como incêndio. Pode passar, professor. Encerramos com o dimensionamento dos dispositivos de proteção, no caso desses projetos disjuntores, que tem como finalidade proteger todas as instalações elétricas, consequentemente, os equipamentos eletrônicos da oficina mecânica.
Tá? Aqui nós fizemos o cálculo de Luminotec, né? Definimos um modelo da lâmpada, que é o modelo CL22, tá? O tipo da lâmpada. Utilizamos uma lâmpada de 250 watts, E40. Aí definimos o fluxo total ali. E no próximo, nós fizemos a distribuição das luminárias, né, das lâmpadas. Bom, boa noite todo mundo. Até a princípio ali no cálculo luminotécnico, as nossas cores são bem claras, da nossa oficina também. O ambiente é sujo, a gente usou uma manutenção também de 5.000 horas e dividimos em 4 luminárias mesmo ali, que logo adiante a gente vai mostrar o desenho dela como ficou. Tentamos centralizar ao máximo ela, a gente fez os cálculos de centralização também. E pode passar, professor. A questão de previsão de carga, a gente botou 19 TUIs. Essas 19 TUIs que a gente botou, essas 19 são tudo contém motores. Ali na parte de torno mecânico, ventilador, exaustor, furadeira, talha elétrica. Que mais adiante isso vai ser relevante pela quantidade, que é o excesso, que vai ser no cálculo E depois mais adiante, que a gente considerou. Botamos 7 tugs. E na parte de noção 4 ali. Deu um total de 19.840. Boa noite, boa noite. A nossa demanda, ali como a gente falou ali, na parte do E, que é a parte de motores que a gente botou, consideramos 0,70, que deu 12,698 kVA. Nossa demanda total deu 32,53 kVA. Essa demanda vai influenciar no nosso fornecimento, se ele vai ser monofásico, bifásico ou trifásico. Nessa parte, nosso fornecimento vai ser trifásico, 220. Porque na regra contempla de acima de 25 kVA até 75 é trifásico 127/220 volts. Pode passar, professor. Na parte do dimensionamento dos condutores, se a gente for analisar mesmo, a gente não precisaria usar um fio 1,5. Ali está dizendo que a gente pode usar o 0,75, 0,50, porque foi bem baixa a corrente, vamos dizer assim, na parte de cálculos ali. Mas o mínimo pela norma, na parte de iluminação, é 1,5. A gente estabeleceu esse mínimo. E para outras partes de tomada, o mínimo é 2,5. Como nenhuma tomada passou de 21 amperes, e ela está dentro da fiação 2,5, então a gente estabeleceu essa norma para ela também. O dimensionamento de eletrodutos. Essa parte de dimensionamento de eletrodutos, a gente fez a separação de acordo com que cada um, a gente visava ver na planta qual era a melhor forma de distribuir eles e selecionar qual mais perto, a quantidade de cabos que vai dentro deles também. Nossa parte, a fiação em si, ela é bem baixa, 1,5, 2,5, são fios bem menores, vamos dizer assim, pequenos. Desativa o nosso... O vídeo já tá. A gente fez a taxa de ocupação de acordo com cada fiação que ia no duto, respeitando cada norma nela. E ficou assim a questão de circuitos. A gente tem 14 circuitos e 5 eletrodutos.
para essa divisão. Pode passar, professor. Bom, nessa parte de dispositivos de proteção, a gente sempre respeitou essa norma também. A gente pode ver ali que o nosso adjutor mais alto é de 15 amperes. São adjutores bem baixos. Então, nossa é uma oficina mecânica. Padrão quase industrial aí. É industrial, bem dizer assim, vamos dizer assim. E tá nessa parte mesmo de corrente ali. A gente usou 10 amperes para a parte de iluminação. E distribuímos os outros com 15 e 10, como achei melhor ali na parte de por causa que a corrente deu baixa. Bom, eu acho que é isso, professor. Se puder passar, por favor, de novo. Não sei se está nítido para vocês a parte do desenho. As cores significam cada eletroduto que a gente separou, que vai dar 5 cores, e esses são os eletrodutos. No desenho, a tomada que não está pintada são as tomadas TUG, e as tomadas pintadas são as TUIs. Cada número significa uma especificação na tomada. O 1 a gente usou para tomadas TUIs do exaustor. O 2 usamos para o ventilador. O 3 usamos para o torno mecânico. O 4 para a furadeira de bancada. E o 5 para a talha elétrica. Aí tem essa questão de distribuição que a gente fez assim. Temos nosso quadro também ali, onde entra todas as partes de fiação ali, onde está juntando as cores, que vai ser levado aos eletrodutos. Eu acho que demais é isso mesmo, professor. Certo. Primeiro, parabéns pela apresentação. Vocês conseguiram colocar todos os passos que haviam sido pedidos, né? Inclusive com uma introdução um pouco mais elaborada no início. Relação ao luminotécnico, previsão de carga, demanda e dimensionamento de condutores, a gente já tinha conversado nas outras duas apresentações, tá? Então, já estava tudo ok, eu só tinha pedido para apresentar de novo. Aqui, no dimensionamento de eletrodutos, tá? Eu não calculei, eu estou só vendo agora aqui. Para calcular a área ocupada, tá? Como que vocês fizeram, por exemplo, para o eletroduto 2, que ele tem 4 circuitos? Francisco Vinícius. Só um minutinho, professora. Professor, a gente colocou conforme os eletrodutos, né? No caso, nesse eletroduto ele passava 4 circuitos. A gente dividiu ali a secção do cabo, né? Que era 2,5, são 4 de 2,5, tá? A gente definiu o diâmetro. A partir do cálculo a gente definiu, da tabela a gente definiu o diâmetro, né? 3,6. Tá? E aí aí os outros a gente definiu através do cálculo, né? Da regra.
É isso? Não, eu digo assim, ó, tipo, por exemplo, a área ocupada tem uma equação, né? Que é πd² sobre 4, tá? O que foi diferente, por exemplo, do eletroduto 1, que vocês têm 2 circuitos, para o eletroduto 2, que vocês têm 4 circuitos? O que mudou nesse cálculo da área ocupada? Na parte ali do cálculo, a gente teve que botar mais. Cada circuito a gente teve que somar mais ele. A gente teve que incluir, tipo, tinha 2 fórmulas ali. A gente incluía a terceira fórmula, se for 3 eletrodutos. Ou se for 4, a gente incluía mais uma fórmula. Aí, dependendo de quantos eletrodutos ia, a gente ia incluindo a fórmula. Exatamente. Isso mesmo. Era só isso, só essa pergunta que eu tinha para vocês, tá? Assim que terminar as apresentações, eu já envio as notas. Então, não hoje, né? Amanhã, no final das apresentações, eu vou enviando as notas para vocês. Certo, professor. Muito obrigado. Certo? Boa noite. Boa noite. Ok, professora, obrigado. Boa noite. Boa noite. Então, agora a gente vai para a apresentação do Isaac e do Nicolas, tá? Boa noite, professora. Boa noite, gurizada. Professora, se tu puder botar por ordem de envio, é imenso. É esse aqui, não é? Isso. Começando pelo cálculo luminotécnico, nossa planta ela tem um dormitório e um banheiro, e o dormitório com 3,15 m por 13,40, o banheiro de 1,80 por 2,30, com o pé direito de 2,70. Consideramos o teto claro, a parede clara e o piso escuro. Aí a gente chegou no valor de 0,60 para o K, fluxo total de 5.400 lumens. O número de luminárias por cômodo ficou 2 luminárias para o dormitório e uma luminária para o banheiro. Aí a luminária que a gente usou foi a modelo CQPM, que vem com 4 lâmpadas de 16 volts cada. Aí agora eu vou falar da previsão de carga. Ele falou ali do banheiro junto. Ah, eu tenho que mudar aqui só um pouquinho. Aqui. Tá. Falando da previsão de carga, a gente usou... Espera aí. Ficamos com... Espera só arrumar aqui, professor. Deixa eu achar aqui. Que eu vou abrir aqui no meu celular também, que fica mais fácil. Tá, a previsão de cargas aqui, ó. A dependência do dormitório ficou com área de 10,71 metros, perímetro 13,1, aí ficou com, na iluminação ali, número de pontos, pelo cálculo ali que a gente já tinha feito, ficou 2 pontos de iluminação no dormitório. A potência unitária ficou 4 de 16 e 4 de 16 para cada luminária. E a potência total, 128 watts. E nas TUG a gente usou 3 pontos e 3 de 100 watts cada um. A potência total, 300 watts. E usamos uma TUI ali, um ar-condicionado de 1.400 watts, que a potência total também ficou 1.400 watts. E as dimensões do banheiro ficou área 4,14, perímetro 8,2 metros, e número de pontos ficou um só,
A iluminação ficou 4 de 16 watts, 4 lâmpadas, né? Que vai na luminária. A potência total 64 watts. Números de pontos de TUG ficou uma de 600 watts. De TUI ficou uma de 5.500 watts, que é o do chuveiro. Aí, para a demanda, deixa eu... Só um momentinho que eu vou abrir aqui. A demanda aqui, ó. Na demanda, a gente usou ali a forma ali da carga instalada ali para conseguir o que é iluminação mais TUGs mais TUIs. A gente chegou no valor da carga instalada de 7.992 watts. Com isso, a gente conseguiu os valores ali e conseguir calcular a fórmula da demanda, que é A mais B mais 1,2C mais D mais E mais F, que a gente ficou com o valor de demanda de 9,977 kVA. Aí agora o Nicolas vai falar ali sobre o dimensionamento de condutores. Então, o dimensionamento de condutores, a gente ficou dividido em 5 circuitos. Ficou um para iluminação, um para TUI do ar-condicionado, um para TUI do chuveiro, um para TUI do dormitório, um para TUI do banheiro. E o circuito ficou um circuito na seção de 1,5, o diâmetro externo de 3, 7,065, a taxa ficou 53. Tu já foi para eletrodutos? Depois... Peraí, só um pouquinho. Perdão, professor, estava na folha errada aqui. A iluminação ficou de 260, depois o de 192, aí o FP1, o I ficou 127, o IP ficou 2047, o FA ficou 1, o IPC ficou 47 e o S ficou 0,5. Aí a TUI do dormitório ficou 1.400, o FP ficou 1, o I ficou 127, o IP ficou 11.023, o FA ficou 1, o IPC ficou 11.023, 11,023 no caso, e o S ficou 0,5. A TUI do banheiro ficou a potência de 5.500, o FP1, o I ficou 127, o IP ficou 43,30, o FA 1, o IPC 43,30, o S 6. A TUI do dormitório ficou a potência de 300, FP1, o I 127, o IP de 2,362, o FA 1, IPC 2,362 e o S 0,5. A TUG do banheiro, potência de 600, o FP1, o I 107, IP 4,724, o FA1, IPC 4,724, 0,5. E lembrando que a gente, conforme a norma, a gente adotou os valores mínimos para as seções nominais, que é a iluminação 1,5 milímetros e a tomada de 2,5 milímetros. O Isaac vai... Agora sim vou falar de dimensionamento de eletrodutos ali, que a gente se atrapalhou, estava pulando já. No dimensionamento ali de eletrodutos, a gente está com a tabela aí feita ali, usou um eletroduto para cada circuito. Aí o circuito 1 ali ficou a seção de 1,5, diâmetro externo 3, a área da ocupação ali ficou 7,65, a taxa de ocupação a gente usou para todos 53%,
A área total 13,33 e o diâmetro nominal 16. Aí o eletroduto 2 também, o eletroduto 2 ali, circuito, passa o circuito 2, seção de circuito dele 2,5, o diâmetro externo 3,5, a área de ocupação 10,173, a taxa de ocupação é 53%, a área total 19,194, diâmetro nominal 16, mas só lembrando já que esse diâmetro nominal eu corrigi em todas ali depois para 20 milímetros, que é o conforme a norma. Ali no circuito 3 ali ficou a seção de 6, diâmetro externo 4,7, área de ocupação 28,26, taxa de ocupação 53%, área total 53,32. E aí o diâmetro 16, circuito 4 ali e o eletroduto 4 ali, seção de circuito 2,5, diâmetro externo 3,6, área de ocupação 10,173, taxa de ocupação 53, área total 19,194, diâmetro nominal 16. No eletroduto passa o eletroduto 5 passa o circuito 5 e seção 2,5, diâmetro externo 3,6, a área de ocupação 10,173, taxa de ocupação 53% e a área total 19,194 e a diâmetro nominal 16. E lembrando de novo ali, usamos na tabela tem esses valores, mas a gente usou ali para os cálculos ali para seguir tudo é o valor mínimo de 20 milímetros. Dessa aí foi isso aí. Agora o Nicolas vai falar dos dimensionamentos de dispositivo. Então, vou falar sobre o dimensionamento de dispositivo de proteção. No circuito, nós usamos o dispositivo de proteção de 15 amperes. No circuito 2, utilizamos o de 25 amperes. No circuito 3, o de 50 amperes. No circuito 4, o de 25 amperes. E no circuito 5, o de 25 amperes também. E essa aí ficou a nossa planta. Certo. Uma pergunta só. Em relação ao dimensionamento de dispositivos de proteção. Como que a gente obtém o valor do IC? IC, só um minutinho, professor, que eu vou olhar aqui como é que eu fiz. Eu estava respondendo ali, falando até na tabela, só que estava com o microfone desligado agora que eu vi. Na planta, desculpa. Tá. Não, eu estava Depois falando eu volto só... qualquer coisa. Tá, só um minutinho que eu vou ver aqui é o IC, né? Isso. O IC a gente descobre era de acordo com a tabela aquela, né, que a senhora mandou Deixa eu achar qual a tabela aqui só. Que tem tantas tabelas no celular que não. Que é aquela que a gente usou o método B1 da referência, e aí conforme com o fio ali, a gente escolheu ali na tabela, se não me engano. Deixa eu olhar aqui se é. Isso, foi isso mesmo. Assim, de acordo com a tabela, aquela ali do método de referência B1 e número de condutores carregado 2. Isso aí, isso mesmo.
Eu só estava conferindo se era essa aí, porque eu tinha mandado um monte de tabela e estava conferindo qual era. Não, era isso mesmo. Muito bom. Parabéns pelo trabalho, por terem conseguido concluir todas as etapas, né? Só fiz a pergunta, só para ver como vocês entenderam o que está sendo feito. Tá? Então, estão de parabéns. Não tenho mais nenhuma pergunta. Eu não sei se tu queres falar sobre a planta. No fim, teu microfone estava cortado, eu acabei fazendo a pergunta. A planta ali ela tá bem simples, eu só estava falando ali do que era Astug ali, Astui. Ali a gente no dormitório usou as 2 luminárias, que tá ali com o círculo ali com o xizinho no meio, tem até a legenda ali do lado. As tugs estão a flechinha sem ser pintada, as tuis estão com a flechinha pintada e eu fiz até um quadro de distribuição ali no canto para fazer as ligações aí, bem no cantinho da parede ali, como eu fiz de caneta, tá a distribuição ali dos circuitos ali, os eletrodutos. Certo. Era isso então. Parabéns mais uma vez e obrigada pela participação e por terem encarado essa disciplina e esse trabalho. Tá, ok, obrigado. Obrigado. Lucas Guimarães, contigo agora. Só deixa eu abrir o teu trabalho aqui. Tá ok, professor. Já está aparecendo aí? Positivo, está aparecendo. Então, Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. O meu projeto elétrico é para falar de 2 cômodos. Pode passar aí, professor. Então, a cozinha e uma sala que é conjugada, sala de estar e jantar. Pode passar, professora, por favor. Então, na cozinha temos as dimensões de pé direito de 2,5 metros, comprimento de 5 metros, largura de 2,5. A área, a altura de trabalho dessa cozinha eu utilizei de 60 centímetros, no caso 0,6 metros. O teto, a parede, o piso, o teto e a parede são brancos, o piso escuro. A luminária eu utilizei a CQAP da Garilux. A lâmpada é a FO 1621-840 de 18 watts da Osram. Então, aí, fazendo os cálculos do K, eu cheguei a 0,98, o fator de utilização 0,36, e como era um ambiente limpo, normal, e um intervalo de manutenção de 7.500 horas, achamos um FM de 0,8. No fluxo luminoso total, eu encontrei o valor de 6.510,41 lumens e um valor aproximado de 1,35, que eu arredondei para 2 luminárias. Na sala de estar, o pé direito é de 2,5, comprimento de 7 metros, largura de 4,5. Teto e parede branco, piso escuro. Luminárias AS Guarulux, as lâmpadas utilizadas FO 3221-840, de 32 watts da Osram. A altura de trabalho eu consegui 0, porque seria uma sala, né? Então, botei a área de trabalho igual a 0.
O valor de K eu encontrei 1,09, o FU de 63. Como era um ambiente normal, eu utilizei um intervalo de manutenção de 1.500 horas, achei um valor de FM de 0,8. O fluxo luminoso total de 9.175 lumens. Também foi considerado 2 luminárias, deu aproximadamente 2 luminárias. Aí está a planta aí com a dimensão das luminárias instaladas. Então, previsão de carga. Nela, através dos cálculos, encontrei 5 tubos para a cozinha e foram também 5 para a sala de estar e jantar. Na cozinha, nós temos 3 tubos, que são a geladeira, forno elétrico e o forno micro-ondas. E na sala de estar, temos um ar-condicionado. Aqui estão à disposição das tubos e tuis. Ficou meio manchado algumas ali, mas as tuis são as que estão em branco. E as outras, as tugs, são as que estão toda bem. Pode passar, professor. Então, na demanda, eu achei um de 1.555,2 watts total. Pode passar, professor. Aí eu fiz uma divisão por fase para deixar mais equilibrado possível. Eu dividi em 2 fases ali. Uma deu um total de 3.500 watts e a outra 3.572 watts. No dimensionamento de motores, o valor que eu achei pela tabela são para o circuito de iluminação de 0,5 milímetros, o circuito ali de TUG 0,5, aí um de TUI deu 0,5, que foi o valor, um dos valores mais altos ali, e o outro de TUI também, que deu 1 milímetro. Mas eu utilizei o adotado pela norma, que é para iluminação de 1,5 milímetros e tomadas 2,5. Seria um menor valor para esses circuitos. No dimensionamento dos eletrodutos, eu utilizei, foi adotado pelo mínimo da norma, de 20 milímetros para cada eletroduto. Nesses eu considerei os eletrodutos principais da ramificação da planta ali. Que foram 4 eletrodutos. Foram os mesmos utilizados para o cálculo lá de dimensionamento de condutores. Pode passar, professor, por favor. Os dispositivos de proteção, pelos cálculos adotados ali, eu encontrei eu adotei ali, no caso, um disjuntor de 10 amperes para iluminação e tem 2 circuitos aqui com de 20 amperes que foram adotados ali, que eu achei que seria mais interessante considerar.
Se eu não me engano, um deles ali é uma TUG, que eu considerei que é a TUG da cozinha, 220. Eu considerei colocar um juntor de 20 amperes, que daqui a pouco poderia colocar um outro equipamento lá, para não dar uma sobrecarga e desarmar o juntor. Por isso eu adotei esses valores aí. Tá ok, pessoal? Certo, então, parabéns. Eu sei que essa última semana foi bem Comeu uma batatinha? corrida para ti. Tivesse que dar um gás ontem para conseguir terminar, né, o trabalho, mas conseguisse. Fizesse ainda uma apresentação. Então, te parabenizo pelo esforço, tá? A única pergunta é justamente nesse circuito 4, por que tu usou um de 20, sendo que o máximo de corrente que tu poderia ter seria 16,8? Então, esse de 20, ele estaria fora da margem, né? Pois é, esse aí acho que foi um erro ontem na correria para terminar aqui, porque agora eu estou vendo, realmente eles seriam de 16. Porque o que tu tem ali? Tu tem seria a geladeira da cozinha. Tem E 3,94, o máximo o IE de... seria isso aqui, ó. Eu estava falando aquela hora ali no circuito 3 ali, e não reparei o circuito 4. Aqui? No caso ali, agora estou vendo aqui a minha tabela do circuito 4, seria até uma geladeira. Então, daria... Certo. Seria só Eu... esse aspecto aí para estar arrumando, mas de qualquer forma é um erro pequeno, perto de todo o trabalho que foi feito. Tá? Não, obrigado aí, foi difícil mesmo terminar esse trabalho, porque até tarde, mas consegui. Certo. Então a gente vai para a última apresentação de hoje, tá? Que é do Christian e do Marcelo. Tem que fazer mesmo, professora? Tem que fazer. Não dá para ganhar esse ponto sem apresentar? Não. Ah, Não vem tá com complicado. Miguel antes de começar. Não me dou muito com as palavras. Nós somos dois, Cristiano. Não dá para completar esse monte de número aqui, ó. Tá, professor? Então é assim, ó. Nosso projeto é sobre uma tapeçaria artesanal. E esse projeto ele visa a elaboração de um projeto de uma empresa de tapetes artesanais de uma área igual a 140 metros quadrados. Essa empresa ela é subdividida em recepção, escritório, produção, corredor, vestiários, cozinha, refeitórios e uma área de luz. Aí temos, passando slide. Aí está ela, né? Ainda está na planta baixa. E aqui nós temos o nosso cálculo iluminotécnico. Temos aí como... A senhora quer todos ou pode... Não, pode ir como tu preferir apresentar. Não, é que para os cálculos iluminotécnicos nós utilizamos a referência da NBR 5413 para definir a iluminância de cada ambiente, né? Como na recepção nós usamos a luminância 150, num comprimento de 4,5, uma largura de 2,5. Aí nós temos a lâmpada ali. Aqui no meu tá difícil de olhar. FO32/21-840. 40. Um fluxo da lâmpada da luminária de 2.700 da Wing, né?
Isso. Isso. Com um fluxo de luminária de 4.400. E o nosso fluxo total de 0,8 vai dar uns 57,1, 57,01 com 0,1. No escritório também nós usamos uma luminária de 500, no mesmo comprimento da recepção, com uma largura de 3,5, deixa eu ver, cadê? Com o fluxo da lâmpada luminária de 2.700, com fluxo de luminária de 5.500, que nos deu ali um fluxo total de 0,8 de 24.009, né? Tá aí, deixa eu ver. Acho que não precisa ler todos, né, professora? Não. O que acha? Quer que leia todos ou não precisa? Não precisa. Como tu achar melhor. Então, pode passar os slides, então. Nós usamos as luminárias do refeitório e cozinha que a gente escolheu por ser fechadas, evitando o acúmulo de sujeira, por ser mais fácil o acesso para a manutenção de limpeza. As luminárias corredor e vestiário também, as compactadas. E na produção a gente optou pelas luminárias de refletância, né? E já na recepção utilizamos essas luminárias por oferecer uma excelente conforto visual e para agregar um design elegante, já na recepção. Aí temos isso aí. Isso. E o nosso cálculo de previsão de carga, professora, nós tivemos ali na recepção, na área de 11,25, um perímetro de 14, com 2 pontos, uma potência unitária de 32, uma potência total de 64, número de pontos 3, e potência unitária de 3 vezes de 100. Uma potência total IVA de 300, número de pontos 1, potência unitária de 1.600 e uma potência total de 1.600. No escritório a gente teve 15,75, com um perímetro de 16, com 4 pontos, com uma potência unitária de 32, uma potência total de 128, com o número de pontos 4 pontos, com uma potência unitária de 4 pontos de 100 watts. E uma potência total de 400, com números aqui de pontos de 2, na potência unitária de 1.600 e uma potência total de 3.200. Deixa eu ver onde mais. Vamos botar no refeitório ali uma área de 36,67, com um perímetro de 26,9, com 6 pontos, uma potência unitária de 32, uma potência total de 192, aqui uma potência unitária de watts em 3 pontos de 600 e 5 pontos de 100, com valor total de 2.300, com 4 números de pontos e uma potência unitária de 2.004, de 1.600, um total de 8.400. Então, a nossa potência o total ficou em 140,69 na área, né, e uma potência total de 481,76 metros. E uma potência total de 37.800. Pode passar, professor. Ali no cálculo da demanda, a gente calculou ali o A mais B mais 1 mais 0,2 vezes C mais D mais F, um total do D de 37,040 para uma demanda total. E na recepção, escritório, refeitório, cozinha, produção, vestiário e produção, esse foi o total. E depois na cozinha, refeitório, vestiário, nós tivemos um total de 23.600. Tá? E para a recepção, o escritório e a cozinha, o refeitório, um total de 11.200.
nos circuitos terminais ali... Marcelo, vou deixar para ti essa parte, Marcelo, eu não entendi muito bem. Tá aí, bom, Marcelo? Cristian. Pô, claro. Aqui, ali nós dividimos os circuitos, né? Alguns circuitos nós usamos um eletroduto e 2 circuitos. O circuito 1 tá errado ali, tá? Foi um erro de digitação. Ficou com um circuito só. Então nós usamos o FA1. O circuito que ficou ali foi a iluminação da recepção e do escritório. O eletroduto 2 também ficou com 2 circuitos. Ficou com 2 circuitos, tá? Não, desculpa. O eletroduto 2 ficou com o circuito 2. Ficou com FA de 1. O circuito 2 é a iluminação do corredor, do vestiário feminino e do vestiário masculino. Já no circuito 3, nós ficamos com 2 circuitos. O circuito 3 e o circuito 4. Que fica ali na área da produção, que é a iluminação da produção 1 e a iluminação da produção 2. Ali nós deu 2 luminárias na nossa área de produção, nosso cálculo luminotécnico. A gente optou por deixar cada circuito individual. Caso estrague uma lâmpada, tu consegue ficar com uma outra lâmpada em uso ainda. Tá? Ali no eletroduto 3, nós usamos 2 circuitos, foi o circuito 3 e o circuito 4. Estou repetindo. Vamos para o eletroduto 4. O eletroduto 4 agora. Eletroduto 4. Ficou o circuito 5 e o circuito 6, que é a iluminação do refeitório e da cozinha. Tá? Aí deu um FA de 0,8. No eletroduto 5, ficou o circuito de tomadas da recepção e tomadas do escritório, que é o circuito 7 e o circuito 8. Deu 0,8 também. Ali, professor, eu vou dar uma resumidinha, tá? Claro. Vou pular lá para o circuito, para o eletroduto 16, 17 e 18, tá? Uhum. Que estão no nosso refeitório. O 16 está nos vestiários. Está no vestiário feminino. A gente deixou só para o chuveiro. Aí ali ficou o circuito 23 e o circuito 24. Que são só do chuveiro, tá? São específicos cada circuito para cada chuveiro. No 17, eletroduto 17, ficou na cozinha. Na verdade, na cozinha. Ali ficou o circuito do freezer e o circuito da fritadeira. E no eletroduto 18, esse eletroduto eu acho que não vai dar de ver no desenho, mas a gente botou ele subterrâneo. Então tem uma figura ali, a simbologia dele é diferente. Tá? Não sei se vai dar de ver direitinho ali. E ali ficou o circuito do buffet. Pode passar, professor. A gente botou um quadro aqui, ó, para que é mais ou menos para mostrar, né? Depois a gente vai dividir, quando divide os circuitos, né? Cada eletroduto ali, cada circuito vai ter o seu disjuntor certinho. Mas pode passar, professora. Acho que eu antecipei aí as falas. Divisão dos circuitos nos eletrodutos. Vai falar, eu falo. Consegui visualizar isso aí? Tá, não, aqui, professor, a gente dividiu a carga, tá? A gente tentou dividir o mais parelho possível entre as fases R e ST, que o nosso circuito ficou trifásico. Tá? Nós ficamos com 27 circuitos, tá? Entre TUI, iluminação e TUG. Deu um total de 47.768 VA. Foi a potência máxima que a gente teve. E nós usamos praticamente só o de 127 e o 220 volts. Acho que é isso aí, professora. Esse aí tá com a legenda errada ali, ó. É divisão de circuitos, não dos eletrodutos. Antes de avançar, só circuito 6 de iluminação,
colocaram 127 e a potência dele é 128. Só que vocês só colocaram 96 ali. Ah, é da cozinha. Ou tá errado 96 ou 128. Confirmado ali, tá certo. Às vezes é até algum erro na hora de passagem, de digitação, copia a linha errada. Acho que não dividi, professor. Esse deve ter sido erro meu, na hora de jogar ali na tabela. Deve ser de erro de digitação. Uhum. Mas segue o baile, só para avisar só. Tá. Eu acho que eu fiz alguma coisa aí que deu ziquezira, né, professora, no nosso slide. Mas vamos voltar. Porque agora a gente voltou de novo para o circuito de divisão de circuitos. Nos eletrodutos. A planta. Essa é a planta. A gente teve 3 quadros de distribuição, tá? Para dividir melhor. Porque como ficou muito eletroduto e muitos circuitos, ficou mais fácil para a gente agrupar eles por áreas. Por isso que a gente dividiu em 3 quadros, tá? O primeiro quadro ali ficou para recepção, escritório e para os chuveiros ali, do feminino. No quadro 2, a gente ficou ali praticamente com o vestiário masculino e a produção. No quadro 3 ficou todo o refeitório e a cozinha. Tem um quadro aqui, uma caixa aqui no chão, tá? Com P, que seria uma caixa de passagem ali, tá? E na cozinha, não sei se dá de ver, professor, ali, ó. Se dá de botar o mouse ali no... Peraí. Vou tentar marcar. O P tá aqui. Tá, esse aí é o P, que é a caixa de passagem que vai distribuir para o quadro 2 e para o quadro 3, tá? Isso. E mais para frente, lá no refeitório. Isso. Essa aí é uma tomada que está no chão, que é a do buffet. Ela é diferenciada, a simbologia dela. A gente esqueceu de colocar. Eu acho que pode passar, professor. Deixa eu apagar aqui, senão vai ficar na frente do resto. Agora nós estamos nos dimensionamentos de condutores. Nosso circuito 1 ficou com 380 watts de potência, tá? Ali o fator de potência ficou 1, o FP. E a tensão ficou 27 volts. Nós achamos uma corrente de 2,99, praticamente 3 amperes. Nosso FA ficou 1. E o IPC ficou 2,29. Pela tabela 36 da NR10 ali, que nós usamos o método B1, seria 0,5 milímetros o diâmetro do nosso condutor. Conforme a norma, nós optamos por 1,5. Tá? Deixa eu ver um que tenha mais... Tá, esse é um circuito de iluminação, tá? No circuito... Deixa eu ver... no circuito 3, tá? Que é a iluminação também, deu uma potência de 320 watts. Esse circuito aí é o circuito da produção, certo? Ele ficou com um fator de potência 1, a tensão dele já é 220 volts, tá? A corrente ficou 1,45. E o FA, por ele estar dividido com outro condutor, ficou de 0,8. Nós achamos também ali, o IPC ficou de 1,81. Nós achamos também uma seção ali do cabo de 0,5 e optamos por 1,5, por 2,5. Professor, eu vou pular aqui para o circuito 7, que é uma tomada, tá? O circuito 7 tem uma potência de 300 watts. O FA, o FP, a fator de potência ficou 1, a tensão ficou 220 volts. A corrente que nós achamos foi de 1,81 amperes. Tá?
O FA deu 0,8. O IPC 1,70. E pela tabela também nos deu um condutor de 0,5. E nós usamos, conforme a norma, 2,5 milímetros o condutor. No circuito 14, que é um ar-condicionado, deu 1.600 watts de potência. O fator de potência deu 1. A tensão nominal dele é 220. O IP deu 7,27 amperes e o FA deu 1. O IPC deu 7,27. Pela tabela, também nos deu 0,5 milímetros do condutor. Conforme a norma, nós usamos 4 milímetros condutor. Agora, aqui do Aqui na circuito 21, 22, Marcelo. Oi? Na 21, 22, 23, 24. O circuito 21 ali... Ah, tu vai falar? Pode ser, tudo faz. Não, deixa que eu acabo aqui essa aqui. No circuito 21 ali, que é chuveiro, tá? Nós ficamos com a potência de 5.500 watts. O fator de potência ficou 1. A tensão ficou 220 volts. A corrente dele deu 25 amperes. O FA deu 1. Ele tá só no eletroduto. O IPC deu 25. E pela tabela nos deu um condutor de 4 milímetros. E nós optamos por usar um condutor de 6 milímetros, tá? Esse é um fator, tá, professor? A gente usou um fator de coeficiente de cagaço que o pessoal usa, né? Uhum. Mas eu acho que até daria de usar o 4 milímetros. Mas é bom deixar uma sobrinha, né? A gente deixou como tá sobrando dinheiro lá, a gente deixou. Gastamos um pouquinho mais. Pode passar, professor. Certo. Nossa, esse aí tá difícil de enxergar. Tá horrível, né? Pode, se quiserem falar de modo geral o que foi feito, tipo, sem citar os valores, porque tá ruim de enxergar, fica à vontade. Que vocês preferem. Para nós ter o melhor condicionamento, a gente usou 2 condutores. A gente usou os condutores que adotamos eletrodutos maiores, né, professora? A gente sempre usou os eletrodutos maiores que pedem na norma, né? Como ali no eletroduto 1, no circuito 1, a seção do circuito 1,5, diâmetro de 3 milímetros, né? De uma área de 7,68, uma taxa de ocupação de 40% e uma área total de 17,67, um diâmetro normal de 20 milímetros. Lá no... Opa! Vamos pegar o mais fácil. No eletroduto 5 ali, no circuito 8, nós usamos uma seção do circuito de 2,5, um diâmetro de 3,5. Deixa eu ver se eu estou certo aqui, ficou meio... Uma taxa de ocupação de 40% e um diâmetro normal de 32, né? E lá embaixo, no 18, circuito 27, uma seção de 4 milímetros, um diâmetro externo de 4,2, uma área de 13,85, uma taxa de ocupação de 40%, e uma área total de 34,63 e um diâmetro nominal de 25%, 25 milímetros. Pode passar, professor. E aqui nós temos o dimensionamento do dispositivo de proteção no circuito 1
o nosso IP, nosso PA de 2,99, com o nosso FCA de 1, o IC 17,5, o IZ com 17,5 também, nossa carga aqui foi 25,375, e o nosso IN aqui é de 6. E aqui, vamos botar no 15, do 7,27, nós tivemos um FCA de 0,8, o nosso IC de 32, nosso IZ de 25,6, o nosso A aqui de 37,12, nosso IP de 7,27, e o nosso A aqui de 20. E no mais, se a gente for ler tudo isso aqui, nós vamos passar a noite aqui, né, professora? E eu acho que... Diga. Não, e ali, ó, a gente botou os disjuntores, a gente não chegou no máximo, tá? E não botamos tudo intermediário da corrente, tá? A gente ficou assim, não botar muito alto o disjuntor, mesmo que ele vá ter aquecimento e tal, para ele disparar o mais rápido possível, tá? Para não deixar, tipo, fritar ou dar aquecimento na ponta do cabo, alguma coisa assim, de mau contato. A gente deixou ele mais próximo, não tão próximo assim, mas a gente deixou antes de chegar no máximo, no limite. Certo. Por isso, parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês fizeram um trabalho bem grande, eu já tinha falado isso para vocês. Tenho certeza que foi um desafio, porque questão de tempo, né? Mas gostei muito mesmo do trabalho de vocês, né? Da maneira como vocês se envolveram, né? Então, parabenizo por isso, por terem abraçado a ideia. O comentário que eu tinha, eu já fiz ali do erro, tá? Demais, era isso que eu tinha para falar para todos, tá? Em relação a amanhã, tá, pessoal? Quem já apresentou hoje não está dispensado da aula de amanhã, tá? Tem que assistir os colegas. A ordem de apresentação amanhã é o Luiz, o Lucas Paiva e o Eduardo, tá? Então são só 3 apresentações individuais. Acredito eu que não vai ser muito longo, tá? Luiz, eu só preciso da tua apresentação depois. Tá, tô finalizando. Tá? Tá. De contrário, era isso, pessoal. Parabéns mesmo. Não esperava trabalhos tão grandes. Fiquei muito, muito contente mesmo por vocês. Depois daquele susto inicial, aquele baque de quando eu falei do trabalho, terem abraçado a ideia. Tá? Então, por hoje era isso. Uma boa noite. Espero vocês amanhã. Boa noite. Boa noite. Ok, boa noite. Boa noite.